No último dia 17, foi publicado no Diário Oficial da União a medida provisória 899, também conhecida como MP do Contribuinte Legal. Essa nova MP trouxe a tão esperada regulamentação do artigo 171 do CTN, permitindo a transação de obrigações tributárias para resolver litígios fiscais. Basicamente, a MP permite a transação de créditos tributários não judicializados, os judicializados a dívida ativa e ainda a dívida ativa das autarquias e das fundações públicas federais. E ela cria 3 tipos de modalidade de transação: a proposta individual por adesão na cobrança de dívida ativa, a adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário e a adesão no contencioso administrativo tributário de baixo valor. Apesar de permitir a transação por iniciativa do contribuinte, que é a denominada proposta individual, a MP não trouxe muitas informações de como ela poderá ser feita. Então, acaba que a MP traz mais informações e regras de caráter geral para as transações por adesão, sejam elas relativas à cobrança da dívida ativa ou créditos em discussão em processo tributário administrativo ou judicial, que versem sobre relevante e disseminada controvérsia jurídica. Relativamente à transação por adesão, para a cobrança da dívida ativa, eu gostaria de destacar alguns pontos. Somente poderão ser concedidos descontos a créditos classificados pela própria Fazenda como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Somente poderão ser transacionados o prazo de pagamento e os descontos nas penalidades. Não é possível aqui transacionar o valor do principal. A Fazenda pode negociar o parcelamento do crédito tributário em até 84 meses e reduzir em até 50% o valor total do crédito transacionado para as pessoas jurídicas, e para as pessoas físicas esse parcelamento pode chegar até 100 meses e a redução de até 70%. Créditos de Simples ou do FGTS não podem ser incluídos nas transações, assim como as multas criminais decorrentes de fraudes fiscais. Como previsto já nos refis antigos, a transação implica na adoção de uma série de compromissos pelos contribuintes. Dentre eles, a gente destaca, por exemplo, a obrigação de renunciar a qualquer alegação de direito atual ou futura. A proposta de transação ela não vai suspender a exigibilidade do crédito por ela abrangido, nem o andamento das execuções, o que é um ponto negativo. Apesar de tudo, ela não implica inovação, mas constitui confissão irretratável e irrevogável dos créditos abrangidos. Muitos aspectos ainda precisam ser disciplinados por ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Por exemplo, eu gostaria de destacar a definição do que seriam os créditos de difícil recuperação e também os próprios procedimentos para aplicação da própria transação, inclusive quanto à sua rescisão. É importante ressaltar que a rescisão da transação vai autorizar a Fazenda Pública a requerer a convolução da recuperação judicial em falência ou ajuizar a ação de falência, conforme for o caso. No que tange às transações por adesão de créditos em discussão em processo tributário administrativo ou judicial, que versem sobre relevante e disseminada controvérsia jurídica, eu gostaria de destacar alguns pontos. A transação por adesão deve ser proposta mediante edital a ser expedido pelo Ministro do Estado da Economia. Só se aplica a litígios que versem sobre relevante e disseminada controvérsia jurídica, um conceito ainda aberto que precisa ser definido. O edital deve ser divulgado na imprensa oficial e deve dispor sobre as hipóteses em que o crédito tributário pode ser negociado, assim como suas exigências, reduções e concessões oferecidas, de forma aberta a todos os contribuintes enquadrados naqueles termos do edital. Pode versar também sobre créditos que não sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Pode incluir redução do montante principal do crédito tributário, que é relevante, bem como pode prever desconto superior a 50% do valor total dos créditos transacionados. No entanto, também devem ser respeitados limites, a impossibilidade de versar sobre crédito simples e do FGTS também acontece aqui. De certo modo, os refis já editados também consistiam em transações tributárias, as quais eram bastante parecidas com a modalidade de adesão, seja para débitos inscritos em dívida ativa ou não, que estão hoje previstos nessa MP. Entretanto, essa MP possui um diferencial dos refis. Além dela criar regras gerais para a transação, ela cria uma espécie de refis permanente e delega integralmente ao Ministério da Economia, ao Poder Executivo, o direito de decidir quem, quando e sob quais condições deve ser realizada a transação tributária. Com isso, a MP vai retirar do Congresso Nacional esse poder, já que todos os refis foram aprovados pelo Congresso. Esse é um ponto bastante polêmico, sobre o qual devemos ficar atentos quando o Congresso Nacional vier analisar a MP e a sua conversão ou não em lei.